Olá, sejam bem-vindos ao dia 17 de 52 do Mar de Pérolas com Jeanne Amanda, criadora do Método MAR. Hoje iremos resumir o livro Eu e a Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Sabe, a gente precisa parar um minutinho hoje para pensar num poder invisível que molda a nossa realidade o tempo todo. Não estou falando da economia, de outras pessoas ou das circunstâncias. Eu estou falando de algo que está literalmente bem debaixo do nosso nariz: a nossa fala. Isso aqui hoje não é só uma análise comum, tá? É uma mentoria profunda sobre como as palavras que a gente escolhe ditam a direção da nossa própria vida. E para a gente começar a entender o peso real disso, pensa só nas coisas que a gente solta no piloto automático. Quantas vezes a gente não ouve por aí, ou até nós mesmos falamos frases como "eu sou assim mesmo, nunca vou mudar", ou então "nada dá certo para mim", e aquela clássica "minha vida é uma luta". Parecem só desabafos normais, né? Para dar aquela aliviada na tensão do dia a dia. Mas a verdade é que essas frases não têm nada de inofensivas. Na prática, elas são o espelho de uma autossabotagem contínua. E o pior é que esse ciclo vai ficando ainda mais pesado com sentenças mais duras sobre nós mesmos. Frases como "eu sempre estrago tudo", "eu não consigo", ou aquele sentimento amargo de "eu não sou suficiente". Olha, se bater agora aquela sensação forte de "nossa, isso sou eu", se identificando mesmo com isso, respira fundo. Saiba que você não está só e que tem um motivo muito profundo para isso acontecer. Essas palavras não escapam da nossa boca por acidente. Elas são verdadeiros decretos que a gente faz sobre a nossa identidade. Vamos para a seção 1, o espelho das palavras, o reflexo do nosso estado interior. A fonte de hoje joga uma luz cortante sobre isso, mostrando que as nossas falas não são só reações passageiras de estresse. Elas são um diagnóstico do que já está enraizado lá dentro. E aqui, a gente precisa encarar uma realidade fundamental. Você não fala assim por acaso, você fala a partir do que acredita. É isso mesmo. Se o que sai da boca é sempre negativo, derrotista ou cheio de medo, é porque, lá no fundo, a mente e o coração já aceitaram essa crença como se fosse uma verdade absoluta. A boca só obedece e coloca para fora. Avançando para a seção 2, a raiz da autossabotagem, entendendo o nosso mecanismo interno. Mas como a gente chega nesse ponto de virar o nosso pior inimigo só por abrir a boca? A gente precisa cavar até a raiz do problema. O livro explica de um jeito maravilhoso que a nossa alma é formada pela nossa mente, nossa vontade e as nossas emoções. E como essas forças internas, que são invisíveis, ganham vida no mundo físico? Elas se expressam exatamente através da língua. A nossa fala é o alto-falante da nossa alma. Então, quando alguém reclama sem parar, fala de forma áspera ou sempre se diminui, essa pessoa só está verbalizando uma guerra interna que não foi resolvida. Por isso, guarda muito bem essa declaração com você. Suas palavras revelam a forma como você se enxerga. Não existe a menor chance de ter uma fala de vitória se a nossa autoimagem está quebrada. Não tem como falar de esperança, de vida ou de superação se por dentro a gente tem uma convicção sólida de fracasso. A mudança real tem que acontecer na nossa identidade antes de se firmar nos nossos lábios. Agora, na seção 3, o poder espiritual da fala, indo um passo além. Depois de entender essa parte emocional, a gente precisa ir mais fundo. Existe uma dinâmica muito mais espiritual operando no que a gente escolhe dizer. Tem uma sabedoria milenar em Provérbios 18, 21, que é fortíssima. O texto diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E, gente, entenda, isso não é metáfora poética, tá? É um princípio espiritual. As palavras têm um poder criativo ou destrutivo real. Elas não servem só para descrever o que a gente está vivendo agora, mas elas ajudam a moldar a realidade que a gente vai viver lá na frente. E aqui entra uma sacada genial que a autora traz, lá da passagem de Marcos no Evangelho. A pergunta de confronto é: você está falando sobre suas montanhas ou para suas montanhas? Nossa mania é passar o dia inteirinho descrevendo a montanha, reclamando do tamanho dela, de como é injusta, mas a instrução real aqui é usar o poder da fala para ordenar que a montanha se mova. É parar de murmurar sobre a crise e começar a declarar com firmeza a solução. Seção 4. O ciclo da repetição, rompendo os velhos hábitos. E por que é tão difícil mudar essa chave e a gente volta tão fácil para o padrão de sempre? Porque a gente acaba refém de um ciclo. Acontece algo amargo, sai do nosso controle, e a gente reage com murmuração contínua. Focamos na dor, no sintoma. Só que reclamar atrai destruição, traz mais peso e mantém a gente estagnado. O antídoto é a fala alinhada. Ela exige maturidade, porque foca em tratar a raiz do problema. E ao invés de murmurar, ela traz vida e quebra esse ciclo vicioso. E aqui mora o grande perigo de ceder a essa tentação diária de reclamar.
Toda vez que você repete essas frases, você reforça sua própria limitação. A murmuração funciona como uma assinatura num contrato, onde a gente aceita que o problema nunca vai passar e que a gente é incapaz de vencer. É essa repetição que cimenta a identidade de vítima e trava qualquer chance de transformação no nosso futuro. Seção 5, desafio prático da semana, colocando a transformação em ação. Conhecimento sem aplicação não gera mudança, concorda? A gente precisa de um plano prático para hoje, e o desafio da semana tem 3 passos diretos. Passo 1, observar as próprias palavras. Começar a prestar atenção de verdade no que sai da sua boca durante o dia. Passo 2, substituir falas negativas. Percebeu que a murmuração ou autossabotagem veio? Pausa na hora, corrija a rota e troca a frase. E o passo 3, declarar verdades conscientemente. Não basta só ficar em silêncio. O poder está em preencher aquele espaço, declarando propósitos e verdades com intenção. A mudança de postura é muito clara. A fala carnal e negativa é só a nossa natureza humana reagindo no piloto automático à pressão. Mas a fala transformada exige domínio próprio. Exige respirar fundo no meio do caos, domar as emoções e escolher, intencionalmente, declarar a vontade de Deus e a solução, recusando dar voz para o desespero. Para a gente fechar, seção 6, que vida você constrói? O impacto do que verbalizamos. Tudo isso que conversamos hoje serve para trazer uma consciência muito profunda do ambiente invisível, mas super real que as nossas palavras estão criando. Eu deixo esse convite para a gente refletir com muita calma e honestidade agora. Que tipo de vida você está construindo com as palavras que você repete todos os dias? Nossas palavras são sementes para o nosso amanhã. Vamos escolher plantar isso com sabedoria, amor e verdade. Muito obrigado pela companhia nessa jornada hoje. Até o nosso próximo encontro.